pessoal, meu nome é Thalita, essa é a terceira aula sobre o bioma Caatinga e na aula de hoje nós vamos abordar a flora da Caatinga. Nós vamos falar sobre os representantes vegetais desse bioma, ou seja, nós vamos falar das plantas. Em primeiro lugar, é importante a gente relembrar o significado da palavra Caatinga. Essa palavra possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Sempre que vocês forem estudar sobre biomas, é interessante vocês conhecerem a vegetação característica desse bioma, porque assim você vai conseguir distinguir qual é qual. Quando a gente fala de Amazônia, por exemplo, esse bioma é caracterizado por uma floresta de árvores verdes. No caso, a Caatinga é representada pela floresta branca. Além dessa característica de ter a vegetação branca que remete a plantas aparentemente mortas, outras características são a temperatura elevada, a seca, o solo raso e o clima semiárido. Essa imagem aqui é uma imagem comum que você vai encontrar se você pesquisar sobre Caatinga no Google. Como vocês podem ver, existem quilômetros de mata branca em volta dessa área dessa casa aqui. E já nessa outra imagem, que é no mesmo local, porém em um outro período, o período chuvoso, a gente consegue ver como a Caatinga utiliza bem o solo raso que ela tem e como ela fica esverdeada no período chuvoso. Essa casa, inclusive, é a sede da Associação Caatinga. É um grupo que trabalha no sertão e eles têm um trabalho de educação ambiental. Eles ensinam as pessoas a utilizarem e a viverem dos recursos da Caatinga, além de ensinar a preservá-la. Aqui nós temos outra imagem que representa exatamente o que a gente discutiu nas imagens anteriores. Nós podemos ver na imagem uma mata branca com galhos secos, pouca folhagem esverdeada, que representa exatamente aquilo que a gente falou no significado da palavra Caatinga. Isso é a Caatinga no seu período seco. Aqui nós temos a versão desse mesmo local no seu período chuvoso, e aí nós conseguimos ver a diferença, A folhagem extremamente esverdeada, ainda conseguimos ver a característica da coloração branca nos galhos, e também a característica de galhos retorcidos, que a gente ainda vai falar um pouquinho melhor mais na frente. Aqui nós temos outro exemplo, também na Caatinga na estação seca, galhos secos, pouca folhagem esverdeada, e na sua versão do período chuvoso, temos esse caminho todo repleto de plantas com folhas esverdeadas. A Caatinga é um bioma que tem um solo bastante rico, é bastante predominante no Nordeste brasileiro e possui mais de 5.300 espécies vegetais. Isso são as espécies que são documentadas, porque ainda existem várias espécies a serem descobertas. Essas espécies são fonte de renda para milhares de pessoas que utilizam seus frutos, a madeira, os óleos, a palha, drogas medicinais e vários outros recursos como fonte de renda para sobreviver. Uma grande característica da flora da Caatinga é o xeromorfismo. O xeroformismo é a capacidade de uma espécie de se adaptar ao clima seco de uma região. Ele aparece de diversas formas, mas vale citar os galhos retorcidos, que eu já falei lá atrás, e esses galhos retorcidos eles são visíveis quando tem a queda das folhas, quando as folhas elas estão esverdeadas no período chuvoso, é mais difícil de ver essa característica de galhos retorcidos, e esses galhos retorcidos também não são uma regra. Pode existir espécies que não têm os galhos retorcidos. Outra característica é a adaptação das folhas em espinhos. No caso, a gente tem um cacto lindo aqui para mostrar para vocês, que é a coroa de frade, com vários espinhos que são a folhagem dessa espécie de planta. Outra característica pode ser a estrutura para armazenamento de água, além da adaptação em frutos e sementes que podem ajudar na dispersão. Essas características elas costumam ser encontradas em espécies do Nordeste brasileiro, mas também em outras regiões do mundo. Dessa forma, na Caatinga não existem somente espécies que surgiram nesses ecossistemas, mas também espécies que foram trazidas para ele. Por isso, vamos falar de algumas classificações que se aplicam para todas as espécies. Primeiro, as espécies nativas. Uma espécie é nativa de uma região quando ela surge lá naturalmente. É uma espécie que faz parte do ambiente e do equilíbrio desse ecossistema, como a jatobá. As espécies endêmicas só ocorrem em um determinado local. Por exemplo, na Caatinga ocorrem cerca de 1.540 espécies endêmicas, ou seja, essas espécies não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo, somente na Caatinga. Agora vamos falar de espécies exóticas. Uma espécie exótica é aquela que ocorre em um ambiente na qual ela não faz parte.
Por exemplo, imagine uma araucária. Ela é uma árvore de 40 metros de altura, muito alta, e ela está na caatinga, onde a maior parte da vegetação são arbustos bem pequenos. Isso seria muito estranho, não é? Nesse caso, a araucária seria uma espécie exótica na caatinga. Existem também as espécies invasoras. Elas são similares às espécies exóticas. Elas não deveriam estar no local que estão, mas elas são capazes de destruir um ecossistema. São espécies que entram no ambiente e começam a se reproduzir muito rápido, rompendo todo o equilíbrio daquele local. Um exemplo disso é o ninho indiano, que é muito comum encontrado aqui no Nordeste, e essa planta é uma espécie invasora. A carnaúba, a árvore da vida. E não é à toa que a árvore símbolo da nossa região é a carnaúba. Ela representa a força, a resistência de nosso povo e do nosso bioma, que resiste à seca e renasce na chuva. Não é à toa que o cordelista João Rodrigues Ferreira escreveu esse cordel. A bela terra da luz, imensamente querida, fantástica por natureza, por muitos povos foi lida. Tem por símbolo a carnaúba, chamada árvore da vida. Nas frontes da carnaúba vive a jandaia a cantar. Como dizem Iracema, do imortal Alencar, como imortal é a árvore que reina no Ceará. Bravo como sertanejo, feito ele é resistente, sob o impiedoso sol da seca triste e inclemente. No meio do mundo cinza, brilha esta árvore imponente. Seu verde a várzea embeleza, com seu glamour natural. Suas palhas dançando ao vento fazem um ensaio geral, do que pode fornecer o rio Carnaúbal. A carnaúba é uma planta muito importante para o nosso sertão. Do carnaúbal, que é como se chama a plantação de carnaúbas, pode-se extrair tudo. A sua cera ela é utilizada como impermeabilizador e lubrificante, seus frutos eles são comestíveis, suas folhas servem como adubo, ração e principalmente para artesanato. A sua raiz ela é medicinal e a sua madeira é extremamente forte e resistente. A sua importância é tanta que em 2016 a carnaúba foi a 8ª maior fonte de renda do estado do Ceará. A carnaúba costuma ficar em áreas alagadas, as suas folhas caem quando sua região está seca, voltando na época úmida. Vale ressaltar que o formato arredondado das suas folhas não é simplesmente bonito, mas também atrai abelhas para a polinização. O madancaru é uma planta que todo mundo já deve conhecer porque é o cacto mais conhecido do sertão. Afinal, até uma música sobre ele o saudoso Luiz Gonzaga fez. Sua flor grande e branca que flora durante a noite é símbolo do início da época chuvosa. Suas folhas são adaptadas para o clima seco, pois evita a perca de água pelas folhas, lembra? No caso, os cactos têm espinhos no lugar de folhas. Logo, é o seu caule que é responsável pela fotossíntese. A parte verdinha da planta é todo no caule. Essa planta ela é usada também para ornamentação e ração, e o seu caule consegue armazenar tanta água durante a época chuvosa que essa planta se prepara para o período seco. Outra planta bastante conhecida é a mancambira ou bromélia. Essa planta é da mesma família do abacaxi, vocês podem ver a semelhança aqui na folhagem dessa planta, né? Cheia de espinhozinhos nas pontas. Além disso, as suas raízes são finas, conseguem segurar as plantas em rachaduras de pedras, às vezes em cascos de árvores, enquanto as suas folhas elas chegam a ter mais de 1 metro de comprimento e são ressecadas para gerar palha. Seu caule serve para ração animal e também pode ser moído para ser utilizado para o pão. Outra planta bastante conhecida no bioma da Caatinga é a barriguda. Existem mais de uma espécie que é conhecida como barriguda. Seu nome vem do seu caule alargado devido ao acúmulo de água. Seu fruto também é adaptado para que seja disperso pelo ar. Quando o fruto ele tem esse tipo de adaptação, ele recebe o nome de fruto alado. Ele consegue ser disperso por via aérea. E no seu interior, no interior do fruto, contém uma painha, uma espécie de pelo que protege as sementes. Essa espécie é muito utilizada para ornamentação e possui espinhos que a protegem de predadores. O juazeiro é outra planta que não pode ser deixada de falar quando o assunto é flora da caatinga. O juazeiro é uma planta medicinal, principalmente devido à sua folha, conhecida como juá. O juá possui substâncias efetivas contra a gripe, gastrite, febre, contusões e má digestão. A planta também está presente em produtos dentários e possui uma raiz bem profunda.
Todas as espécies citadas até agora são nativas da Caatinga. A partir de agora, a gente vai citar espécies exóticas e invasoras. Lembra que eu falei que são espécies que estão na Caatinga, mas não deveriam estar porque elas não são daqui? A unha do diabo é um exemplo de espécie exótica. Essa espécie ela é nativa da ilha de Madagascar, no continente africano. Ela foi introduzida no estado do Ceará há algumas décadas atrás e ela foi trazida pelo homem para paisagismo, ornamentação, para enfeite de locais com essa planta. Sua dispersão rápida pelo vento e sua adaptação ao solo do estado tornou-se um grave problema. Essa planta conseguiu se adaptar muito bem ao clima da Caatinga, ao solo da Caatinga, e então ela conseguiu se instalar muito bem aqui. A espécie começou a se reproduzir rapidamente, levando aproximadamente um ano para que uma semente floresça, cresça e produza mais sementes. Porém, essa espécie aqui ela é conhecida como liana, pois apesar de ter raízes, ela sobe em outras árvores para ter acesso à luz solar no topo. Infelizmente, essa espécie está matando carnaubais, pois uma vez que ela chega no topo, ela impede que a planta suporte, no caso a carnaúba, receba a luz, causando a morte das carnaúbas. O ninho indiano, que eu já tinha falado para vocês naquela imagem anterior, ele é muito disseminado na cidade de Fortaleza e na região metropolitana. É oriundo da Ásia, essa espécie também possui rápido crescimento e possui características alelopáticas. O que é alelopática? É uma planta que ela produz substâncias que são tóxicas para outros organismos. Por isso, dificilmente você encontrará um organismo dessa espécie sendo predado por formigas ou por algum fungo. Essa substância está presente em folhas e frutos. Para vocês terem uma noção, existem relatos de intoxicações estomacais de algumas crianças, que comeram os frutos, além de morte de pequenos animais que também se alimentaram desses frutos. Porém, essa característica ela também são um grande atrativo comercial. A espécie é utilizada até hoje como repelente e inseticida, o que leva à plantação dessa espécie. A mangueira é outro exemplo que não poderia faltar aqui. É uma planta asiática que produz manga, fruto bem conhecido por nós. Apesar de ser muito conhecida, é uma espécie exótica, essa espécie não é daqui. Apesar de estar aqui há muito tempo, a espécie ainda é invasora, pois costuma impedir o surgimento de outras plantas próximas a ela. Além de liberar algumas substâncias no solo, a espécie também domina a luz solar da região com seu corpo exuberante. Por isso, é comum encontrarmos mangueiras com uma área de areia ao redor do seu caule, pois nem mesmo plantas herbáceas, que precisam de poucos recursos, conseguem sobreviver ali. Apesar disso, a planta ainda tem propriedades medicinais contra cólicas estomacais, diarreias crônicas e crises asmáticas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ameaças contra a flora da Caatinga. Apesar de toda essa riqueza, inúmeras espécies se encontram ameaçadas de extinção. E as principais ameaças são todas causadas por intervenções humanas. Essas ameaças são os vários anos de exploração de madeira para a produção de gesso, olarias, carvoarias, os desmatamentos, as queimadas, o pastoreio excessivo de gados, práticas agrícolas inadequadas, como monoculturas e o uso de agrotóxicos e adubos químicos, e várias outras ações que contribuíram para a deteriorização da Caatinga. Consequentemente, isso ocasionou na desertificação da Caatinga. E o que é essa desertificação? A desertificação desse bioma é o empobrecimento do solo, a redução da biodiversidade e, consequentemente, a redução da qualidade de vida da população que se beneficia dos recursos da Caatinga. O principal agravante da desertificação é a degradação da vegetação nativa. A desertificação da vegetação nativa e endêmica daqui ela é extremamente preocupante. Nesse sentido, a gente pode trabalhar dados que são extremamente alarmantes. Escutem só. Em 2008, há mais de 10 anos atrás, 46% da Caatinga já tinha sido desmatado. Ou seja, quase 50% do bioma já tinha sido desmatado há 12 anos atrás. Então, os dados são extremamente gritantes. Essas altas porcentagens chamam a atenção, fazendo o desmatamento ser uma das principais ameaças desse bioma. Diferentemente do Cerrado e na Amazônia, que também são biomas que sofrem com a desertificação, lá a principal causa disso
é a agropecuária. Na Caatinga, a principal causa desses dados vai ser o consumo de lenha, principalmente de madeira oriunda de desmatamento ilegal. Teve um estudo na Paraíba em 2012 que falou que 56% da demanda de lenha comercial, ou seja, mais da metade da lenha comercial e industrial utilizada na Paraíba, ela é proveniente de desmatamento ilegal. E para concluir, para a gente falar de ameaça contra a flora, a gente tem que entender que essas ameaças, elas são ameaças contra o bioma Caatinga, não é apenas a flora da Caatinga. Porque no momento que a gente ameaça a flora da Caatinga, a gente ameaça a fauna também. Afinal, esses animais precisam comer. E alguns animais, eles se alimentam das plantas. E aí outros animais se alimentam desses animais. Então a gente acaba com toda uma cadeia de alimentação. E além dos benefícios que a gente já discutiu para a população, né? Então a população utiliza bastante os recursos que vêm da flora da Caatinga. Então a população vai ser extremamente prejudicada com as ameaças que a própria humanidade causa para esse bioma. Então, gente, para encerrar a aula de hoje, nós temos aqui um documento que vai estar disponível no link aqui na descrição dessa aula, onde você vai poder baixar esse documento, ou você pode fazer no caderno ou numa folha de papel, anotando as informações contidas nesse documento. E o que é que você vai fazer? Você vai procurar uma planta, qualquer planta que esteja próxima a você, pode ser no seu quintal, pode ser na sua rua, pode ser numa praça que seja acessível para você. Você vai até essa planta, você registra ela na forma de um desenho, você vai desenhar ela, você vai pesquisar um pouquinho sobre ela. Primeiro você vai colocar o seu nome, o nome do artista, no caso aqui está o meu nome, Thalita. Você vai colocar o nome da planta, e se você não souber o nome da planta na hora, você vai descobrir na sua pesquisa, quando você chegar na sua casa e você for tentar fazer essa atividade. E aqui eu coloquei ipê roxo, existem vários tipos de ipê, no caso que eu desenhei é o ipê roxo. Origem, é nativa ou é exótica? O ipê roxo é uma planta nativa, que você também vai pesquisar para descobrir. E você vai colocar outras informações interessantes que você vai encontrar sobre. No caso aqui eu coloquei nome científico, coloquei que ela ocorre na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, então é uma planta que ela não é endêmica da Caatinga, ela ocorre em outros biomas. E eu coloquei que o chá de ipê roxo serve para as inflamações, úlceras e infecções. Vocês também podem colocar outras curiosidades da planta que você desenhou. E aqui você vai deixar o seu lindo registro em forma de desenho da planta que você visualizou. E é isso, pessoal. Eu e o Pet Biologia UFC agradecemos demais por você ter assistido até aqui. Espero bastante que você tenha aproveitado a aula e absorvido um pouco do conhecimento sobre a flora desse bioma incrível que é a Caatinga. E conto com a participação de vocês nas próximas aulas sobre o mesmo bioma.